Um dos games mais importantes da história, feito por uma empresa que basicamente criou todo um gênero. Um jogo que passou por controvérsias, até porque mexe diretamente com o inferno. O pai dos jogos de tiro em primeira pessoa. Esse é o Doom. Mas antes de continuar, se inscreve se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois. E esse vídeo foi feito com a ajuda da Warp Zone, que tem várias revistas especializadas sobre games com conteúdo espetacular. Então se você quiser saber mais sobre Doom e adquirir as revistas da Warp Zone, vai ter o link aqui na descrição. E agora sim, vamos para a história. Senta aí. Senta que lá vem a história. Doom é um jogo feito pela id Software no ano de 1993, criado principalmente por John Carmack e John Romero. Carmack foi o programador principal e Romero, além de programar também, era quem cuidava do design do game. E junto de Tom Hall e Adrian Carmack, fundaram a id Software em 1991. Um ano depois disso, eles criaram um game que revolucionou a indústria de jogos de tiro, fazendo o primeiro FPS, o First Person Shooter, ou seja, tiro em primeira pessoa. O game era Wolfenstein 3D, e esse foi o embrião de tudo que viria logo em seguida. O Wolfenstein foi uma revolução. O jogo te colocava na pele do protagonista e parecia que era você que estava segurando aquela arma matando seus inimigos. Então, com esse conceito, um próximo jogo foi muito melhor desenvolvido, com melhor tecnologia, melhores gráficos, som e uma temática distinta. Assim surgia em 1993 o primeiro Doom. Lançado para DOS, basicamente um dos primeiros sistemas operacionais dos PCs na época, antes mesmo de existir o Windows. O game era dividido em 3 episódios e trazia um protagonista sem nome. E como você o controlava em primeira pessoa, a intenção dos criadores era realmente que você sentisse que era aquele personagem. Por isso, até hoje, ele é apenas conhecido como Doom Guy, o cara do Doom. O jogo pegou o molde de FPS do seu antecessor e evoluiu aquilo de uma forma muito mais dinâmica, com ótimas opções de armas, com gráficos que para a época eram praticamente realistas, já que a tecnologia usada causava a impressão de que era algo em 3D. Principalmente os inimigos, que na realidade eram 2 imagens, mas que dava para vê-los de todos os lados. Então transmitia essa impressão de realismo. E lembrando que a gente está falando aqui de 1993, que para a vida dos videogames é basicamente uma eternidade atrás. A ambientação de Doom era sombria, inclusive fazendo uso de sombras no cenário como nenhum outro jogo tinha feito antes. O design dos inimigos era algo assustador, o som era ótimo e a trilha sonora era melhor ainda. John Romero é muito fã de heavy metal, então fez questão que a música fosse nesse estilo, e claro que aquilo encaixava perfeitamente com a ambientação demoníaca do jogo. O problema é que por muitas vezes Robert Prince, o designer de som, foi acusado de cópias ou de se inspirar muito em músicas de bandas reais para isso. O jogo era extremamente revolucionário. Tiro em primeira pessoa bem executado, gráficos perfeitos para a época, o som estéreo que fazia você conseguir saber de que lado estava vindo os ruídos. Inclusive, o personagem principal, mesmo não tendo um nome, era muito carismático, porque você via o rosto dele e a sua expressão. Então quanto mais dano você tomava, mais machucado ele ia ficando, sendo uma representação visual da saúde do personagem. Então depois de todos esses elogios, o grande problema de Doom era a sua história. O problema nem era um enredo, para ser sincero, era a forma que ele era contado. Quando o jogo estava em desenvolvimento, Tom Hall escreveu o que ele batizou de a Bíblia de Doom, que contava tudo sobre o jogo, inclusive trazendo uma história até mesmo complexa. Mas John Carmack dizia que a importância da história para um jogo de tiro era tão importante quanto a história de um filme pornô. Ninguém dava a mínima. Então, como em 1993 as coisas eram bem diferentes,
O que se sabe do enredo de Doom é baseado principalmente no seu manual. A história contava que um fuzileiro espacial não cumpriu as ordens de seu superior, que tinha ordenado que ele atirasse em alguns civis. Mas além de não obedecer, o fuzileiro atacou o superior. Então, por punição, ele foi enviado para uma instalação espacial em Marte, onde testes com portais de matéria vinham sendo feitos pela Union Aerospace Corporation. Mas algo dá muito errado e nesse processo, um portal diretamente para o inferno é aberto, de onde uma horda de demônios começa a invadir e matar todas as pessoas que estavam nas instalações. Sendo que esse fuzileiro, esse Marine, é o único sobrevivente e cabe a ele evitar que literalmente o inferno caia sobre a Terra. Phobos é uma das luas de Marte e é o primeiro local do jogo, que leva para Deimos, a outra lua do planeta onde se passa o episódio 2, e assim encerrando o episódio 3 do primeiro game diretamente no inferno. O gameplay era basicamente passar as fases encontrando chaves para abrir todas as portas e alcançar a saída, até o chefe final, que era quem comandava essa horda de demônios. Todos os níveis tinham inimigos monstruosos que davam certo medo só de olhar. Vários segredos nas fases, caminhos onde você se perdia e precisava explorar cada canto para descobrir tudo que existia ali. Inclusive, o próprio John Romero disse que esse design de fases, de ter que explorar para descobrir as coisas, ele aprendeu jogando o primeiro Legend of Zelda. E uma das coisas que os jogadores mais gostavam era que Doom era repleto de armas super poderosas, inclusive a que se tornou icônica, BFG, a Big Fucking Gun. E assim, Doom se tornou um dos jogos mais influentes de todos os tempos. O problema é que pelo altíssimo teor de violência para a época e por trazer símbolos satânicos, já que você combatia literalmente no inferno, o jogo passou por duras críticas, censuras e controvérsias. Sendo talvez o caso do massacre de Columbine nos Estados Unidos um dos mais notórios, já que os assassinos eram jogadores do game e por isso culparam Doom de ser uma má influência para os jovens. Inclusive, ao lado de Mortal Kombat, é um dos responsáveis por causar a criação do ESRB, o código de faixa etária nos jogos digitais. Mas independente de qualquer coisa, o legado que o jogo deixou para a indústria como um todo é inestimável. Ele não é o primeiro FPS do mundo, mas é sim o grande pai de todos, porque definiu os moldes de tudo que viria por aí. Todos os jogos de tiro em primeira pessoa que existem hoje devem agradecer a John Carmack e John Romero por iniciar isso tudo. O estilo de game passou a ser amplamente utilizado a partir daí, tanto que por muitos anos os FPS eram referidos como os clones de Doom. E além disso tudo, os desenvolvedores incentivavam a criação de mods, de modificações feitas pelos usuários para criarem seus próprios níveis e modos de jogo, o que popularizou esse conceito de mod que antes disso praticamente não era utilizado. O jogo ficou tão popular que ajudou até mesmo a alavancar as vendas do Windows 95 quando uma versão para ele foi desenvolvida e divulgada pelo próprio Bill Gates, se tornando o software mais instalado da época, mais até mesmo que o próprio sistema operacional. Aliás, Doom é um dos jogos que mais teve adaptações para outras plataformas, inclusive para tecnologias absurdas, desde fazê-lo rodar em visor de impressora, de caixa eletrônico e até mesmo em calculadora. Teve também uma versão melhorada e que trazia uma expansão batizada de Ultimate Doom, trazendo um quarto episódio onde fazia a ponte da história do fim do episódio 3 do primeiro jogo para o começo do próximo. Então, com o enorme sucesso do primeiro game, rapidamente em 1994 veio a sua sequência batizada de Doom 2, Hell on Earth, também para PC, que continuava diretamente a história a partir do fim do primeiro jogo.
Depois de Marine acabar com a horda de demônios diretamente no inferno, estava na hora de partir para a Terra, onde se passava essa continuação. E o número 2 também recebeu uma expansão batizada Master Levels. A continuação também foi um grande sucesso e por isso o desenvolvimento de mais um jogo viria logo em sequência. Em 1996 chegou Final Doom, que seria o fim da história do Doomguy. Mas esse jogo foi dividido em duas partes. A primeira sendo criada por uma comunidade de modders e batizada de TNT Evolution, onde a UAC voltava a fazer experimentos com portais, só que dessa vez em Júpiter. E a segunda parte era o Plutonia Experiment, onde portais do inferno estavam surgindo e a UAC finalmente pretendia encerrar os experimentos. O problema é que o Final Doom não teve o destaque que seus antecessores tiveram. O jogo reutilizava recursos, gráficos e sprites dos games anteriores, então realmente parecia que era mais do mesmo, sem muita inovação. Assim começou a queda da franquia. E foi com Doom 64 para Nintendo 64, lançado em 1997, que talvez a franquia começou a perder o brilho. A história ia de novo para Marte, onde tinha sobrado demônios do primeiro conflito ali, onde Mother Demon era a grande responsável por trazê-los novamente. Só que Doom 64 pode não ser considerado canônico, até mesmo porque não foi feito pela ID Software e sim pela Midway, então normalmente ele não é listado como fazendo parte da linha do tempo oficial. Só que isso não faz muita diferença, já que a partir daí a franquia sumiu. Doom 64 foi duramente criticado na época pela baixa qualidade se comparada com games já existentes em 97. E pelas limitações do cartucho, muita coisa teve que ficar de fora, o que fez parecer um jogo inacabado. E enquanto isso tudo acontecia, a ID Software criou outro FPS que ficou muito famoso na época também, o frenético Quake. Só que o desenvolvimento dele foi bastante conturbado e isso fez com que John Romero deixasse a empresa. Então talvez por isso a franquia ficou praticamente enterrada por vários anos. Foi só então em 2004 que Doom iria retornar com Doom 3, lançado para PC e depois para Xbox. Só que mesmo com o número 3 no título, a história dessa vez era um reboot. Recontava a história do primeiro jogo, mas num formato mais atual. Trazia novamente o Doomguy e toda a história dos portais nas luas de Marte e as criaturas do inferno, e se aprofundava cada vez mais nos acontecimentos que levaram a tudo aquilo ali. É um jogo controverso porque muita gente adorou e muita gente odiou, criticando principalmente o clima totalmente escuro e que mal dava para enxergar, acusando o jogo de querer assustar o jogador a todo momento. Principalmente porque o clima realmente era mais aterrorizante que os anteriores, fugindo um pouco da sua essência. Mas como um todo, era um bom game, e tinha ótimos gráficos e jogabilidade para a época. Inclusive, foi um sucesso de vendas e crítica. O jogo teve uma expansão chamada Doom 3 Resurrection of Evil, e até mesmo uma versão remasterizada para Xbox 360 e PlayStation 3 chamada Doom 3 PFG Edition. Só que mesmo com o sucesso de Doom 3, a franquia sumiu novamente. Em 2007, a ID Software anunciou que estava trabalhando num Doom 4, mas pouco se sabia sobre isso. Até que em 2009 foi anunciado que a empresa tinha sido vendida para ZeniMax Media, a dona da Bethesda. E então foi ali que a franquia encontrou seu novo lar. Assim sendo resgatada e ressurgindo agora em 2016 com um novo título batizado apenas de Doom, lançado para PC, Xbox One e PlayStation 4, e trazendo mais uma vez um reboot para a série, recontando a história original, mas adaptando tudo para a nova geração. Um jogo totalmente novo, com uma história mais desenvolvida, com gráficos de extrema qualidade e principalmente com a boa e velha jogabilidade frenética de Doom.
inclusive sendo bastante elogiado, sendo um sucesso de venda e até mesmo ganhando vários prêmios. E dessa vez não sendo esquecido, porque uma sequência para o novo Doom está prestes a ser lançada, chamada Doom Eternal, que vai chegar provavelmente ainda em 2019 para todas as plataformas atuais. Além de todos os games que recebeu, teve versões até mesmo RPG para celulares, já ganhou um jogo de tabuleiro e até mesmo um filme em 2005, inclusive estrelando o The Rock, só que não sendo o Doom Guy, ele era apenas um sargento. O filme foi batizado só de Doom, mas no Brasil chegou com o nome de Doom: A Porta do Inferno. É uma adaptação com uma qualidade não muito boa, mas que tem uma cena que usa a visão em primeira pessoa de forma que faz lembrar dos jogos originais. E por falar em filme, Doom teve várias inspirações em filmes. Evil Dead e Alien são os principais, e inclusive retirando o nome Doom, que significa algo como perdição, de uma fala de Tom Cruise no filme A Cor do Dinheiro. Os RPG de Dungeons and Dragons também serviram de inspiração, principalmente para John Romero usar os demônios ali como molde para os seus demônios do jogo. E por falar em John Romero, existe um easter egg muito conhecido em Doom 2, onde no último chefe tem uma passagem que leva até a cabeça do seu criador fincada numa estaca, onde, se ouvido ao contrário, ela diz: "Para ganhar o jogo, você deve me matar, John Romero." É só um easter egg mesmo, era só uma piada, mas muita gente acredita que John Romero seria o verdadeiro boss, o verdadeiro demônio final da história toda. Antes mesmo do lançamento do primeiro Doom, a id Software mandou um release para a imprensa dizendo que seria o melhor jogo do mundo, só para dar uma expectativa, e na época, realmente foi. Doom foi disponibilizado via disquete de forma gratuita, os chamados sharewares, e continha só o primeiro episódio do primeiro jogo. Então, para continuar a história, aí sim você comprava o game completo ligando para o número de telefone que estava no disquete ou mandando uma carta e eles te enviando o resto pelo correio. Essa foi uma forma de fazer uma divulgação de boca a boca, o que acabou dando muito certo, principalmente pela qualidade da obra. Tudo isso numa época onde nem existia a internet que temos hoje em dia. Aliás, dando tão certo que é sim um dos jogos mais influentes do mundo, tanto que entrou pro hall da fama dos games. E tomara que continue sendo referência por muito e muito tempo. E que continue trazendo, literalmente, o inferno pra terra. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou e comenta qual é o seu jogo favorito de toda a franquia Doom. Me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro das novidades, compartilha esse vídeo com seus amigos, muito obrigado, valeu e até mais.